O Márcio trabalha como enfermeiro aqui nos Estados Unidos, aqui na Flórida. O Márcio vai contar um pouquinho desse passo a passo, que tem muita gente, né, Márcio, que tem essa vontade, já é formado no Brasil, mas quer imigrar, não sabe como, e há uma grande possibilidade. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso 5 Minutos aqui com o Vandrei Pereira, direto de Orlando, e hoje atendendo a um dos maiores pedidos dos últimos tempos. Eu vou começar aqui com o Márcio Licurgi. O Márcio já está na tela comigo em outra cidade. Ele não só está praticando o distanciamento, né, Márcio? Mas você realmente está numa outra cidade. Márcio, seja muito bem-vindo. Dá um oi para o pessoal aí. Obrigado, querido. Muito obrigado pelo convite. Estou feliz. Você é uma pessoa bastante admirada, não só pela minha família, mas por muita gente. Então, fico muito feliz, muito sentido honrado pelo convite. Muito legal. Não, o prazer é todo nosso. Olha, o Márcio, para quem não viu aí as chamadas do vídeo, né, o Márcio trabalha como enfermeiro aqui nos Estados Unidos, aqui na Flórida. E hoje nós vamos contar, claro que é uma história muito longa, né? Ele já está aqui já há mais de 3 anos. Especialmente nesse momento em que nós estamos, os profissionais de saúde são mais do que requisitados, assim. Ninguém quer saber de jornalista, todo mundo quer saber só do enfermeiro, do médico. Não é, Márcio? Passou isso pela tua cabeça na época também, área de saúde, como é que foi isso? Sim, então, na verdade, quando eu morava no Brasil, eu sempre trabalhei muito. Infelizmente, sou do Rio de Janeiro, então o custo de vida no Rio de Janeiro, no Brasil e especialmente no Rio de Janeiro, sempre foi muito alto. E o enfermeiro no Brasil, infelizmente, ele ganha não tão bem. Então, para você ter uma vida mais ou menos confortável, todo enfermeiro, a maioria dos enfermeiros que eu conheço, não só enfermeiros, mas profissionais da área de saúde, tem 2 empregos. E eu não era diferente, eu tinha 2 empregos, eu chegava a trabalhar 72 horas por semana. Nossa, mesmo assim, mudando plantão, dá plantão aqui, sim, faz plantão lá, como é que você faz? Eu sou enfermeiro do trabalho e sou enfermeiro psiquiatra. Então, à noite eu trabalhava no hospital psiquiatra, 12 por 60, eu trabalhava 12 horas e folgava 60 horas, e de manhã, em vez de ir para casa descansar, eu ia para um escritório de uma empresa de multinacional italiana como enfermeiro do trabalho. Nossa, então eu ficava 12 horas no hospital e 8 horas no escritório trabalhando como enfermeiro do trabalho. Então eu trabalhava muito, eu sempre quis trabalhar menos. E eu sei que o poder de ganho do enfermeiro fora do Brasil é um pouco melhor e o custo de vida é um pouco menor, então você consegue viver trabalhando em emprego só. Então essa sempre foi a minha vontade, ir para um lugar na qual eu possa viver trabalhando em emprego só. Então por isso que eu decidi imigrar. Pois é, você já sabia que seria possível? Em que ano mais ou menos você começou a pesquisar isso? Porque a gente sabe que a mudança ela é longa, mas a pesquisa começa bem antes, né? Sim. Então, quando eu me formei muitos anos atrás, me formei em 2004, 2005, eu já sabia que alguns países precisavam de enfermeiro, né? O primeiro país que eu pesquisei foi a Itália. Mas na época eu cheguei a começar a fazer um processo para a Itália, um grupo de colegas meus foi para a Itália, está lá até hoje trabalhando como enfermeiro. Só que na época a minha esposa não queria, então ela não queria sair perto dos pais dela, a gente era recém-casado. Logo depois, um pouco depois ela engravidou e ela não queria ir mais. Então eu guardei esse plano, botei na gaveta esse plano. Mas a minha vontade sempre continuava por conta de trabalhar menos, né? E não que eu não goste da enfermagem no Brasil, eu adoro, mas infelizmente a carga horária é muito alta e pouco valorização, infelizmente. Depois eu pensei no Canadá, em Portugal, mas finalmente, como minha esposa é professora de inglês, e eu já falava inglês, e eu já falava inglês também, ela falou, Márcio, por que você não tem nos Estados Unidos? Eu sabia da possibilidade, só que na minha cabeça era uma coisa muito impossível, porque tinha que passar por vários testes, né? E na minha cabeça era uma coisa muito complicada e eu nunca aceitei. Quando ela falou isso, né, ela não queria de jeito nenhum para fora dos Estados Unidos, para fora do Brasil, mas como ela sugeriu os Estados Unidos, pelo menos ela quer sair. Então vamos investigar isso. Isso foi mais ou menos em 2012, tá? Eu comecei a investigar, eu descobri
que aqui nos Estados Unidos eles davam green card Uhum. só por ser enfermeiro, porque eles precisam, desde aquela época, eles precisavam muito de enfermeiro. Então, é uma categoria especial, Eles chamamos de precisam Schedule A, de Como é que Schedule chama? A. Desculpa. Desculpa. Schedule A. O que Lá é isso? é igual de agenda, é o mesmo schedule de agenda em inglês. É uma Schedule categoria de A. enfermeiro? Isso. De É uma enfermeiro? categoria de profissionais que aqui nos Estados Unidos eles precisam muito. Ah, tá. Então eles chamam de Schedule A, profissões Schedule A. São as profissões que precisam muito. Muita demanda. Então eles dão isso, tem muita demanda e pouco profissional. Então eu pensei assim, poxa, quem sabe, né? Então eu comecei a pesquisar como é que funcionava e tudo mais. Então eu comecei a ver o passo a passo e dei entrada. Em 2013 eu comecei então a fazer o processo. Foi quando eu tirei o visto de turista. Mais ou menos um ano, né, Márcio? Assim, pesquisando. Isso, então, né? isso. Então 2013 foi quando deu o pontapé inicial, que foi a primeira coisa me inscrever numa empresa americana chamada CGFNS, que em inglês CGFNS. Bacana. Essa empresa... A gente vai deixar esses contatos aí todos na descrição. Isso. Essa empresa é uma empresa... existem várias empresas, eu gosto dessa porque essa empresa é a maior empresa, é a principal, que faz validações de profissionais, principalmente da área de saúde, do mundo inteiro. Eles pegam a informação da faculdade para ver se é equiparável com o diploma americano, tá? Uhum. E o profissional de enfermagem no Brasil, ele tem muito mais horas de treinamento do que o profissional de enfermagem aqui nos Estados Unidos. Então sobra, digamos assim? Sobra. Porque no Brasil, nem todo enfermeiro se forma com bacharelado aqui nos Estados Unidos. Já no Brasil, nenhum enfermeiro se forma com um título menor que bacharelado. Uhum. Então, a gente estuda, por exemplo, 5 anos. Eu estudei 5 anos na faculdade. Como fiz na faculdade pública, era integral. Fiz na Unirio, na Faculdade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Uhum. E eram 5 anos. Aqui, você se forma como enfermeiro com 2 anos e com bacharelado só com 4 anos. E não necessariamente integral. Entendi, tem duas categorias. Aqui a gente tem uma carga horária maior do que a carga horária de enfermeiro aqui. Então, essa empresa, ele valida o diploma, só para não fugir muito. Essa empresa valida o diploma, ela recebe informações da faculdade, do COREM, do Conselho Regional de Enfermagem, lá do COREM, e comparam com o currículo americano. Tá? E no final eles vão liberar um documento chamado CES, C-E-S, que significa Credential Evaluation Service. Tá, peraí, Márcio. Quanto tempo leva essa validação? Vamos dizer assim, você encontrou a empresa, entregou para eles a documentação, e aí? Existem 2 tipos. Se você não, assim, o processo, cada documento que eles recebem, eles têm até 8 semanas para avaliar. Ou seja, então o processo de validação pode durar até 10 meses, até 1 ano. Nossa. Só que existe um processo, nos Estados Unidos existe um negócio chamado Expanded Review, ou seja, um review mais rápido. É como se fosse um corte de fila oficializado. Você paga um funcionário para avaliar os seus documentos mais rápido. Bacana. Então, se você pagar essa taxa extra, o tempo cai de quase 1 ano para 3 meses. Então, eu achei que valeu a pena pagar um pouco mais caro. Você paga uns $300. Isso que eu quero saber agora, Márcio. Valores. Então, se você não se conta e fala para a gente quanto que é a validação, sim. Quanto que custou tudo. Então, para você começar o processo, para você se inscrever, começar o processo, custa mais ou menos uns $350. Tá? E se para você poder usar esse serviço de ser mais rápido, que no meu caso, como eu estava com pressa, estava querendo sair já, eu paguei esse serviço, você paga mais $250. Tá? Então, no final, ficou em $600 para poder fazer esse processo mais rápido. Tá. Se você não fizer um processo mais rápido, fica em torno de $300, $350. E depois? Mas você gasta os outros gastos que você tem. Tradução,
Tá? Todos os seus documentos precisam ser traduzidos para o inglês, tem que ser tradução juramentada. Certo. É um gasto um pouco mais alto, um gasto um pouco alto. Tá? Então, por exemplo, você gasta mais ou menos talvez uns R$ 1.000 com tradução. Isso pode variar, né, de profissional para profissional, né? Obviamente. Depende da empresa que você vai utilizar para poder validar, para poder traduzir. Então, não posso afirmar quanto custa as traduções. Você tem mais um gasto com tradução. Ok? Então, esses documentos, a faculdade recebe, essa empresa, CGFNS, recebe essa documentação da faculdade, do Corém, avalia tudo. Depois que passar esse tempo, pode ser 3 meses ou 1 ano, você ganha um documento chamado CES, que é aquele documento que eu falei, que é a Accreditation Evaluation Service. Com esse documento em mãos, o CGFNS vai enviar esse documento para o board, ou seja, para o Conselho de Enfermagem americano que você escolher. Aqui nos Estados Unidos, os estados são independentes. Então, cada estado tem um conselho de enfermagem diferente, com exigências diferentes. Mas essa empresa sabe quais as exigências de cada estado e manda uma vez pronto, manda para o estado que você pediu. Entendi. Aí você começa o processo de inscrição no Conselho de Enfermagem americano. Deixa eu te fazer uma pergunta, Márcio, não vou esquecer. Qualquer profissional formado no Brasil pode se inscrever ou alguém pode ser reprovado por conta das notas ou por causa do inglês? Que outras coisas podem acontecer? Entrar nessa avaliação aí? Esse processo que eu estou falando aqui, existem para outros profissionais, mas eu não vou entrar nesses dois porque eu não conheço o processo. Para enfermeiro, tem que ser enfermeiro, não pode ser técnico de enfermagem. Tem que ser enfermeiro. Essa é uma dúvida que as pessoas me perguntam muito, tá? No meu canal. Tem que ser enfermeiro, não pode ser técnico de enfermagem, tá? E a pessoa tem que ser fluente. Em inglês tem que ser fluente, porque imagina só, você vai cuidar de vidas, né? Claro. E se você não tiver faz inglês, um teste, Márcio. Sim, existem dois. Né? Teste de proficiência, né? Sim, você pode escolher. Existem 2 testes que você pode escolher. Ou o TOEFL ou o IELTS. Tá. O IELTS é mais britânico. Mais usado no Canadá entre os também. dois. Isso, muito usado no Canadá. Eu me adaptei melhor ao IELTS, embora seja um teste um pouco mais difícil, né? Porque a nota que eles exigem no speaking, na prova oral, é muito exigente. Olha. E o formato da prova do TOEFL eu não me adaptei. Eu preferia o formato da prova do IELTS, que é uma entrevista. A prova oral do IELTS é uma entrevista. Você fica com o professor e ele te entrevista. No TOEFL você fala no computador, que nem eu estou falando aqui, ó, com um microfone, aparece uma questão no computador e eu tenho que gravar minha voz no microfone com um reloginho contando assim, regressivo. Eu tenho 2 minutos para falar, tem que ser falar nesses 2 minutos. Complicado, né? Então, para mim, eu não me adaptei bem a esse formato. Então, embora o IELTS seja uma prova mais puxada, eu preferi o IELTS. E você, uma curiosidade, todo mundo deve ter, eu sei que a sua esposa, você já falou que sua esposa é professora de inglês, mas como é que você aprendeu esse inglês nesse nível, Márcio? Isso é uma coisa que fala pra gente que a gente não vai entrar muito no método. Eu aprendi inglês sozinho. Eu, desde pequeno, eu gostava de inglês, eu gostava de rock e eu queria saber as músicas que eu estava cantando. Olha que legal. Então, eu aprendi inglês escutando música, lendo livro. Então, até digo, se eu conseguir, qualquer um consegue. Vamos chamar o Márcio para dar aula, para dar umas dicas de inglês no próximo vídeo, que eu acho que o Márcio é bom nesse negócio mesmo e vai ajudar muita gente, porque a gente fala muito aqui no canal também, Márcio, sobre essa questão do inglês, né? As pessoas querem ir para os Estados Unidos, mas elas não querem cuidar do inglês. E aí não dá. Quando pinta uma oportunidade, aí você não passa. Exatamente. As pessoas falam para mim, mas meu inglês é avançado. Avançado não serve. Meu inglês é básico. Não serve. Não serve. Ou aquele inglês assim, eu me viro. Esse inglês do me viro Vamos lá, Márcio. Vamos voltar. Vamos lá, Márcio. Rapidão agora. Próximos processos. Então você conseguiu a SES e os boards, a maioria dos conselhos de fama exige uma nota mínima de inglês.
a nota mínima do TOEFL ou do IELTS, tá? Em geral, no IELTS, assim, em média, no TOEFL você tem que fazer 82 pontos na prova geral e 26 pontos no speaking. 26 de 30. Então, por isso que é bem puxado. Por isso que a parte oral é muito puxada. Dos 30 pontos possíveis, tem que tirar 26. E no IELTS, é 6,5 na nota geral e 7 no speaking de 9. Sendo 9, sendo o top. Entendi. Então, Beleza. é uma nota bem puxada. Então, Vamos você conseguiu o IELTS. Conseguiu o inglês. Aí, o Conselho de Enfermagem americano vai te dar uma autorização para fazer a prova do NCLEX, que é NCLAX. Essa é a prova do Conselho de Enfermagem americano. É uma prova que todo enfermeiro tem que fazer, não só porque você é estrangeiro. É como se fosse a OAB no Brasil. Todo advogado que se forma tem que fazer a OAB. Aqui, todo enfermeiro que se forma ou que vem trabalhar aqui tem que fazer essa prova do NCLEX. Você fez no Brasil ainda? Então, na época que eu fiz o processo, só existia a possibilidade de fazer aqui, não existia test center no Brasil. Entendi. Então eu tive que vir nos Estados Unidos fazer a prova. Hoje em dia, como a procura aumentou muito, não sei se a culpa é minha, brincadeira, mas a procura, não por causa da minha divulgação. Não, mas então, como a procura aumentou muito de brasileiro querendo fazer a prova para cá, abriu-se um test center em São Paulo. Hoje em dia há um test center em São Paulo. Tá. Aí você fez esse teste. Isso. Todo em inglês, obviamente. Isso, é no computador, é uma prova totalmente diferente que existe no Brasil. Por exemplo, no Brasil, a gente é acostumado com vestibular, com prova de concurso, que é uma questão, 5 alternativas, uma certa e 4 errada. E você tem que escolher a certa, obviamente. No NCLEX é diferente, as questões são formuladas diferente. É feita no computador. E para já que você faz, assim, tem de novo, as alternativas, né, uma afirmativa, 5 alternativas, sendo que todas estão corretas. Você tem que escolher a mais correta. Nossa! Então você não tem como você chutar. É muito difícil. Não tem como você chutar. Então e você tem como é que foi pra você? Eu tive que aprender o formato da prova. Você outra coisa que é diferente, não pode fazer mais de uma vez? Você pode fazer 3 vezes e a 4ª vez você tem que ter uma autorização especial. Se você fizer essas vezes e não passar, você não pode mais fazer. Então, você não pode mais ser enfermeiro nos Estados Unidos. Então, você tem que estar bem preparado. E outra coisa que é diferente é o seguinte, como ele é feito no computador, toda vez que você acerta uma questão, o computador vai escolher a próxima questão para você mais difícil. Uma questão mais difícil. E se você errar, o computador escolhe para você uma questão mais fácil. Então, o computador começa... nivelando, né? Assim, isso. E ela é um sistema diferente porque ele tem... Na 82ª questão, o computador espera até a questão 82. Se sua curva de acerto ou curva de erro se a curva de acerto estiver muito ascendente e o computador perceber que você não vai mais errar o suficiente para você ser reprovado, a prova para ali e você está aprovado. Se a sua curva de erro estiver muito descendente, nessa linha de passagem, o computador vai julgar que você não vai passar e vai para ali você está reprovado. Então, pode ser de 82 questões até 260 questões. Mas a partir da questão 82, pode ser mata-mata. Cada questão que vier, pode ser a questão que você foi aprovado ou a questão que você foi reprovado. Então, como você não sabe, você tem que fazer todas as questões sem chutar, com concentração. Você sabe na hora o resultado, Márcio? Não. O resultado demora até 10 dias, mas você com 2 dias, com 2 dias você pode pagar. Aqui nos Estados Unidos tudo é pago, né? Com 2 dias você paga uma taxa extra pequena, tipo $3, $5, $6, eles te dão um resultado não oficial, mas esse resultado não oficial é oficial, entendeu? É só para fazer você não esperar esse tempo todo, então ele espera 2 diazinhos, você paga uma taxa lá, eles mostram o resultado, e eu fui feliz de ver o resultado lá. A primeira vez que eu fiz, eu não passei. E na segunda vez que eu fiz, fui receber lá, aprovado. Nossa, feliz. E aí, Márcio, como é que foi, cara? Pra você? Então, eu pensei assim, quando eu saí da prova, eu saí da prova arrasado, porque
A prova são 6 horas de duração. E você já estava aqui nos Estados Unidos, né? Não, eu vim só fazer a prova. Tudo fiz no Brasil. Então, resumindo, todo esse processo você faz do Brasil. Você faz nada aqui nos Estados Unidos. Só a prova, né? Na época você fez a prova Só aqui, a prova que você tem que vir para cá. Mas agora já tem lá. Você pode fazer do Brasil. Agora você consegue fazer tudo do Brasil. Não precisa sair do Brasil para nada. Entendi. Então, eu vim para cá só para fazer a prova. Então, quando eu saí da prova lá, eu fiz 6 horas de prova. No final da prova eu estava arrasado. Assim, cara, acho que eu não passei. Falei para a Soraya assim, cara, não passei. Aí 2 dias depois eu entrei lá e eu estava hospedado na casa de uns amigos, a Soraya conversando na cozinha. Soraya é minha esposa, conversando na cozinha com uma amiga, e eu falei assim, eu mostrei o resultado para ela. Assim, você não falou, né? Não falei nada, só mostrei para ela. Aí ela foi, me abraçou, assim, então, tipo, passei. Então, recapitulando, validar o diploma... Sai um peso, né? Já, assim. Poxa, nem fala, um peso assim, cara, consegui. Porque, além de gasto, né, você tem que ir para os Estados Unidos, fazer a prova. Você só tem 3 tentativas, né? Então, já tinha feito a primeira. Então, se eu tivesse reprovado a segunda, só teria mais uma tentativa. Então, é uma pressão muito grande, né? E é todo um projeto, né? Quando você começa o projeto, querendo ou não, embora seja uma incógnita, querendo ou não, você faz planos. Sim, exatamente. Né? Mas aí, Márcio, aí você passou e você já tinha aplicado para o emprego, você já tinha ido para uma vaga, até você trabalhar, vir para cá. Se você pode até tentar aplicar. Algumas empresas podem querer te contratar mesmo sem você passar. Só que o ideal, as empresas começam a buscar os enfermeiros que são aprovados nessa prova. Ou seja, porque meio caminho andado. Isso, ou seja, a aprovação, ela não é uma garantia de que você já tem um emprego. Não. Né? Porque as empresas, aqui nos Estados Unidos, você precisa de um sponsor ou de uma empresa patrocinadora para patrocinar o seu visto. Não importa o tipo de visto que você queira vir. Então, para tudo! Na semana que vem, o Márcio vai contar pra gente como ele conseguiu uma vaga de emprego de enfermeiro aqui nos Estados Unidos. Será que ele veio para cá para fazer essa busca? Ou será que ele conseguiu mesmo do Brasil? E ainda, quanto ganha um enfermeiro? O Márcio vai contar pra gente quanto ele está ganhando depois de 3 anos trabalhando aqui. E para você que já quer começar a fazer esse planejamento, eu deixei para você um e-book, isso mesmo, um livro com instruções, mas para que você já possa fazer esse planejamento, o passo a passo de como ser enfermeiro aqui nos Estados Unidos. O link está aqui na descrição do vídeo. Clique agora e baixe o seu e-book, é grátis. E até a semana que vem com a segunda parte da entrevista com o Márcio contando como ser enfermeiro nos Estados Unidos. Até lá!